então continuou o legado da família. O que levaram vocês a escolher a contabilidade? Então, eu posso começar? Então tá. Assim, no meu caso, né, eu escolhi a contabilidade muito novinha, tinha 14 anos, né, mais ou menos a idade aí do pessoal, um pouquinho depois, né, são mais velhos. Então, 14 anos eu escolhi e, na verdade, não fui bem eu que escolhi, né, a minha mãe, ela queria que eu fizesse um curso técnico e aí fui fazer técnico em contabilidade. Só que no técnico, ali com 14 anos, quando tem essa idade, está estudando, fazendo nível médio, né? Como qualquer outro jovem faz. Porém, durante as aulas, eu percebi a importância que tinha o contador para todas as áreas. Eu tive um professor que ele até questionou assim, qual é o profissional que ele está em todos os lugares e que ele é fundamental para todas as áreas, de um hospital a um restaurante, né? Do Amazonas até aqui o Rio Grande do Sul. Qual é o profissional que está em todos os lugares, né? Se vocês quiserem ir para a Austrália, viajar, trabalhar na Austrália, qual é a profissão que vocês têm que ter, que vocês vão ter trabalho em tudo que é lugar? Aí a gente ficou, qual e tal, e ele disse, a do contador. O contador é fundamental para todos esses espaços. E ali, com 14 anos para 15 anos, diante dessa pergunta desse professor, eu decidi, eu vou ser contadora, eu quero fazer faculdade de contabilidade, e aí foi, fiz a faculdade, depois eu fiz mestrado de contabilidade. Isso é legal. Eu tive esse insight para contabilidade um pouquinho depois, mas já fomos no caminho. E você, Gustavo, como é que você chegou a essa? Eu quero ser contador, cara. Bom, a minha história também começa com um curso técnico, mas, enfim, eu estava lá no ensino médio, me dava bem em algumas matérias mais, enfim, de lógica e tal, e comecei a pensar, cara, quando eu acabar o ensino médio, eu vou fazer o que da minha vida, né? Eu estava começando o segundo ano do ensino médio, e aí eu disse, bom, vou ver como é que funcionam esses cursos técnicos, e eu entrei num curso técnico de administração. Eu entrei numa escola para fazer o curso técnico de informática, aí o professor lá, o cara das matrículas, conversou sobre o curso técnico de informática, eu não gostei de nada do que ele falou, eu disse, eu quero o outro, só tinha dois, eu disse, não, eu quero o de administração, e caí na administração. E foi ali, com 15 para 16 anos, que eu conheci contabilidade, porque daí eu tinha algumas matérias, né, algumas cadeiras desse curso técnico eram de contabilidade, e aí foi amor à primeira vista, assim, porque eu venho de uma família gigantesca, então, assim, são 27 netos, né, a minha avó paterna são 27 netos, é uma galera. E eu sou disparado o mais bagunceiro, o que mais berra, o mais extrovertido, o que faz, enfim, o mais atrapalhado, que quebra tudo, vira a mão, quebra o copo. E aí, só que eu me apaixonei por essa cachaça, né? Esse vício chamado contabilidade. E quando eu cheguei em casa e contei, disse, olha, estou terminando o curso técnico e vou fazer contabilidade, todo mundo me olhou e disse assim, não, pensa um pouco mais, espera ter... Eu me formei no curso técnico faltando 6 meses para encerrar o ensino médio, então eu já estava olhando faculdade, vestibular, e o pessoal, ninguém, zero. Pai, mãe, filho, tio, cachorro, ninguém apoiou total. O meu pai disse, vai, eu acho que meu pai disse assim, vai lá, faz, tu vai ver que não é para ti, tu vai voltar. E não, eu sempre tive na cabeça, porque o que me encantou na contabilidade foi que eu conseguiria ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Muito parecido com o que a professora Laura falou, eu tive uma visão muito cedo de que se o cara escutar o contador, ele tem muito mais chances de sucesso em qualquer área, porque daí eu tenho um pai que é empreendedor, nada a ver com contador. Eu não tenho ninguém contador na família, né? Eu sou o primeiro dessa família gigantesca. Mas eu disse, cara, eu vou conseguir ajudar muita gente. Porque eu via muita gente se ferrar em dinheiro, abrir negócio e fechar. E eu disse, cara, aqui tem uma solução. Aqui tem um modo de ajudar muita gente com uma coisa que eu vou gostar de fazer. E aí, sim, aí com 17 anos eu entrei na faculdade
estamos aí até hoje. Eu queria só fazer uma ponderação aqui, vou até cortar aqui o Diego rapidinho. Eu acho que o contador ele é fundamental, como a professora Laura falou, assim, fundamental em qualquer área. Né? Seja você um mega empresário, ou seja você que tem uma banquinha de camelô. Você precisa ter contabilidade, você tem que saber ter o fluxo de caixa, entrada de dinheiro, ainda mais no Brasil, que é um país que você tem inúmeras legislações. Acho que até impede um pouco, até inibe um pouco o empreendedorismo, porque você tem dificuldades extremas. Então, assim, o contador é fundamental nesse caso, né, para ajudar essa galera. E acho que o contador, assim como um profissional da saúde, ele estuda sempre para ajudar o próximo, né? Então, a gente está sempre trabalhando para tentar melhorar a vida financeira, seja pessoal, do empresário, ou até do país como um todo, né? Verdade. Anota aí, Lucas, essa questão dos impostos, esses desafios do contador. Depois a gente vai querer saber um pouco da Laura, do Gustavo, disso daí. Mas duas observações também que eu vou fazer aqui. Primeiro, que é apaixonante ver a forma como vocês falam da contabilidade. Isso é muito empolgante para quem está a fim de cursar. A gente escolheu as duas pessoas certas para poder participar desse aulão aqui, porque é muito empolgante ver vocês falarem sobre contabilidade. E olha que eu nem sou tão bom em números, hein? Eu sou formado em marketing e essa é a minha segunda observação. Aí casa muito com o que a Laura disse, e também com o Gustavo, né? A contabilidade está em tudo, né? Inclusive no marketing, porque a gente tem cadeiras de contabilidade no marketing também, porque precisa saber, né, como trabalhar campanhas, a gente precisa entender os números e entender o cenário. E a maioria dos filhos passam por números, né? Então, é a realidade, os números estão em tudo quanto é lugar. Bom, mas vamos voltar um pouquinho antes, assim, eu acho que a gente entendeu um pouco de o que apaixonou vocês aí pela contabilidade, mas qual é o que vocês entendem como um perfil de uma pessoa, de um contador? Né? Como é que, para as pessoas que estão ali saindo do colégio, descobrir um pouco o que gosta, o que não gosta, como é que a pessoa pode se entender como um perfil de contador? De repente é a carreira que eu posso seguir, eu sou bom em números, eu sou uma pessoa mais das exatas. Vou começar pelo Gustavo agora. Vamos lá, Gustavo. Bom, gente, eu acho que o perfil eu sou uma prova de que o perfil está mudando, né? O perfil do contador já foi percebido, já foi tido na sociedade como um todo como alguém mais calmo, né? Alguém mais introspectivo, e não tem problema nenhum ser assim, mas já tem muito espaço para alguém mais extrovertido, mais expansivo como eu, porque o perfil do contador hoje exige alguém que se comunique muito bem. Porque a técnica contábil, ela é importante para todo mundo, mas não tem como nós ensinarmos técnica contábil para todo mundo que a gente envolve na contabilidade. Não tem. Um dos nossos principais papéis é traduzir a contabilidade para as outras pessoas. Então, acho que o perfil do profissional contábil, independente do modo como a pessoa seja, né? Tentar ser alguém que tu não é a fórmula do fracasso, se a gente for pensar assim, mas o perfil do profissional é alguém que consiga se comunicar bem, alguém que tenha técnico suficiente, né, para fazer contabilidade pura, realmente, mas que consiga se comunicar para fazer com que a importância dela chegue para todos os envolvidos. Eu acho que esse é um fator principal, assim, de um novo profissional da contabilidade. Legal. Laura? Então, eu concordo, né? E entendo, e agregaria mais ainda a questão do jovem se perceber, se olhar e pensar assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de contribuir para o sucesso dos outros, né? Porque o contador, ele tem que ter um mindset digital, e eu acho que isso todos têm, e entendam aqui que mindset digital não é só gostar de tecnologia, de Instagram, de rede social. O mindset digital é aproveitar todas as ferramentas que nós temos para conseguir dar conta da solução de problemas, mas assim, eu me vejo como uma pessoa que gosta de solucionar problemas, que gosta de trazer inovações, que gosta de entender o que está acontecendo e ir lá e contribuir, porque assim, vamos pegar um exemplo, eu tenho ali na esquina da minha casa a pessoa que eu gosto
de comer o X, né? Eu não sei se no Rio fala X, mas em Porto Alegre é X que a gente fala pro hambúrguer. E aí, só que ele está com um problema, ou tributário, fluxo de caixa e tudo mais. Eu sou aquela pessoa que me comunico, como o Gustavo falou, mas eu também sou atenta ao que está acontecendo e já posso colocar a solução para ele. Mas eu também, não é disso que eu gosto. Eu gosto de grandes empresas, grandes negócios, eu quero estar numa multinacional, eu falo mais de uma língua, enfim, eu estou lá. Mas eu também sou essa pessoa que se comunica, que usa a ferramenta e que vou pegar e vou tentar entender aqueles problemas para solucionar, porque é tanto da pessoa que está na mesquita, o microempresário, é esse exemplo que eu quis dar, quanto a grande empresa, uma subsidiária, uma multinacional. Ele tem que ter o perfil daquela pessoa que se comunica bem, que gosta de estar se atualizando, que tem esse mindset digital, que é usar essas ferramentas e tal para a solução de problema, mas principalmente ser alguém que gosta de solucionar problemas e ajudar e contribuir. Se essa pessoa, ela está no caminho certo para ser um excelente contador, vai se apaixonar, assim que nem eu e o Gustavo, vai virar aí a cachaça, como disse ele, né? Porque realmente é apaixonante a profissão. Assim, eu me matriculei em contabilidade, acho que tem uma semana. Já estou encantado aqui com esse papo que a gente começou agora. Então, vocês já conseguiram cativar um aluno só com esses 10 minutinhos de papo inicial. Mas há alguma área que vocês julguem mais importante, que o contador tenha mais atenção, seja a parte tributária, impostos, as leis, claro, a parte de matemática financeira também, finanças a longo prazo, mas tem alguma área que você julga assim, cara, isso é imprescindível, o contador precisa dominar essa área? Olha, vou eu, Gustavo, tu? Pode ir, ó. Vamos tirar no Joaquim Pô aqui que a gente vai. Vamos fazer Pokémon. Não, na verdade, assim, nós somos duas gerações de contadores, por assim dizer, tá? E aí, onde é que a gente se encontra, eu e o Gustavo aqui, para colocar para o pessoal? No fato de atualização. Então, mesmo eu que sou, né, da escola antiga, por assim dizer, porque sou bem mais velha que ele também que está mais jovem, está atualizado aí com relação a isso, eu me coloco na mesma condição, o ponto de encontro da gente é a atualização, porque o contador ele tem que estar sempre se atualizando. E aí, nesse contexto de áreas mais importantes, eu tenho que te dizer que não existe, porque o que existe é o seguinte, eles ter que estar atualizados, seja onde ele estiver. Por exemplo, a pessoa vai para uma auditoria, né, para uma grande, uma Big Four, enfim, de auditoria, vai ter que ler e vai ter que estudar muito. Ele vai para uma microempresa, abre o seu escritório, vai ter que estudar muito. Vai ter, né? Então, assim, vai para uma empresa, uma multinacional, vai ter que estudar muito. Seja a área, eu estou na área de educação, eu sou professora, né? Hoje estou como gerente acadêmica, mas eu sou professora de contabilidade. Eu tenho que estudar muito. Então, o ponto de encontro, e onde eu, né, sou de uma outra geração, e sabe, onde nós nos encontramos, é na atualização. Eu não posso conversar com ele na mesma linguagem, me considerar contadora, se eu não usar os mesmos termos, se eu não me atualizar. E olha que tudo mudou de lá para cá, porque eu vou deixar para ele falar, mas o nosso país, ele é legalista, né? O Brasil é um país legalista, ou seja, a legislação, ela quase que se sobrepõe sobre a essência, né? Naquela perspectiva de forma e essência, ela quase que se coloca mais na forma do que na essência. E aí eu vou deixar para ele explicar para o pessoal, porque agora eu usei um termo de forma e essência aí, né? Foi fundo na técnica agora. Ela trouxe uma primazia nossa da essência sobre a forma. Gente, assim, ó, para ficar claro, essência sobre a forma, todo mundo aqui já namorou ou vai namorar alguém, tá? E eu sempre dou o exemplo de essência sobre a forma, lembrando assim, se o teu namorado ou a tua namorada beijar outra pessoa ou ir para um motel, isto é traição. Então, independe da forma como aconteceu, essencialmente, a confiança foi rompida. Isso é um exemplo lúdico, a gente não contabiliza isso, né? Não contabiliza traições, mas isso todo mundo já viveu, já tem alguém que viveu. Essa é a ideia da professora, porque essencialmente nós seremos contadores, né? Por natureza, e pesquisadores.
esse encontro de qualquer geração contábil, ele se dá nessa pesquisa para se manter atualizado. Porque cada vez mais a gente tem uma base de conhecimento, que é o bacharelado, que nos dá essa estrutura, e aí a gente tem que se especializar, porque o país, com a quantidade de legislação e com a quantidade de possibilidades que o profissional contábil tem, auditoria, perícia, escritório contábil, ou trabalhar dentro de uma empresa gigante, ele terá que se especializar. E isso é bom porque isso abre mercado, né? Isso faz com que pessoas de perfis diferentes, mas que tenham a técnica contábil, consigam se encontrar. E aí, bom, eu gosto mais disso. Eu gosto mais do ensino. Bom, então, farei carreira no ensino contábil. Farei carreira como um empreendedor contábil, como um auditor. E aí tu consegue se encaixar. Mas eu também concordo plenamente, não existe uma grande... É obrigado a saber muito de tributos. Bom, isso influencia muita coisa no Brasil, mas eu conheço profissionais que não têm um conhecimento gigantesco em tributos e não são profissionais fracos, profissionais... Não, eles são muito bons em uma área mais especializada que não envolve tanto tributo, envolve outra coisa contábil. Legal. Eu queria ver uma questão ainda, a gente falou das possibilidades da área de contabilidade, mas, e como o Gustavo falou agora, da questão o contador tem que cada vez mais se especializar, tomar conhecimento, porque, principalmente, o país que a gente vive, e tu acabou respondendo ali quando que eu tinha notado, que é a questão do desafio do contador em relação às questões fiscais aqui no Brasil, que mudam às vezes todo dia, né? Então, o contador ele precisa estar muito atualizado sobre isso daí. Mas como é o contador do futuro, sabe? O que a tecnologia entra dentro desse cenário de contabilidade, né? O contador 4.0, talvez, o nome, né? Mas como é que está essa mudança do processo da gente sair, talvez, de um modo mais offline para um modo mais online da área da contabilidade? Gustavo. Gustavo. Bom, gente, essa mudança se dá principalmente no trabalho operacional, né? O trabalho operacional está sendo totalmente terceirizado para robôs, não terceirizado para uma empresa que vai fazer aquilo, não. O trabalho operacional contábil está sendo totalmente terceirizado para robôs, porque a tecnologia não vai invadir a contabilidade. A contabilidade e a tecnologia já são irmãs há alguns anos já. Essa velocidade que a tecnologia, que os avanços tecnológicos trazem, são exponenciais e elas se fundiram. Contabilidade e tecnologia hoje andam juntos. Não existe um contador, não sobrevive em nenhuma área contábil um profissional que não tenha não seja um nativo tecnológico. E como a Laura falou, não é nativo tecnológico do tipo, eu tenho 8 redes sociais e todas estão atualizadas diariamente. Não. Nativo tecnológico, a gente começa a conversar sobre parametrização, a gente começa a pegar a técnica contábil, e aí, por isso que é tão importante o trabalho humano, mesmo que para robotizar um processo, porque é a técnica contábil aliada com um escravo. O robô vai fazer o que tu mandar. Então, tu tem que ter muita técnica para mandar ele fazer certo. E essa invasão tecnológica traz um ganho em ciência gigante. Por quê? Há um tempo atrás, há poucos anos atrás, tá, gente? Muito poucos anos atrás, o trabalho operacional tomava muito tempo do profissional contábil. Então, tu ficava fazendo força, que eu digo, né? Tu ficava digitando, ou transformando uma pilha de papel em alguns dados eletrônicos e tal. E aí acabava sobrando pouco tempo, ou acabava não tendo tempo nenhum para fazer ciência contábil, né? Para fazer análise, para entender o que aqueles números estão dizendo, para conseguir comparar se aquele movimento daquela empresa está de acordo com o mercado que ela está inserido, se o dólar alto vai influenciar. Eu digo, o profissional contábil, eu vivi muito pouco essa época, por sorte minha, mas
Não tinha tempo de encontrar essas análises. Agora, com essa operacionalização totalmente tecnológica de analisar ferramentas, encaixar ela com a tua necessidade, a gente ganha tempo, porque daí, hoje eu sou um profissional que recebo dados, né? A gente influencia lá na ponta em como criar dados do tipo, a emissão da nota fiscal está sendo certa? Tá certa, né? O que você vai emitir? Emitiu a nota certa, bom. Aí cria-se uma cadeia tecnológica de processos para que aquela nota fiscal chegue até o escritório, até a empresa, até o contador responsável, de uma maneira que ele consiga receber isso sem precisar gastar tempo digitando uma a uma, e ele consiga se sentar e olhar, não, os dados são esses, o mês é esse, o movimento de venda é esse, o custo é esse, e aí começa a analisar, começa a encaixar para que tenha retorno aí, porque a gente, infelizmente, viveu um tempo em que, pelo tamanho da legislação tributária no país, a gente vivia calculando imposto e entregando imposto. Então, era um mês em cima do outro, correndo atrás de fazer processo burocrático, conseguir fazer 2, 3 contas lá, matemática pura de calculadora, e entregar, devolver o imposto. Hoje não. Hoje a gente tem mais espaço para a ciência, né? E inclusive na legislação, tá? Não é só porrada na legislação, mas desde 2008, a Lei 11.638 é a primeira legislação que traz as normas internacionais de contabilidade. Então, hoje a gente faz uma contabilidade no país que é aceita no mundo todo. Na verdade, alguns países que ainda não aceitam porque tem uma contabilidade desatualizada em relação à nossa. Não tem ninguém mais atualizado que o Brasil no mundo. Tem alguém igual, mas mais não. Então, a gente consegue ter esse viés de fazer ciência, fazer análises e trazer resultados contábeis. E é interessante, Laura, né? Eu já vou te fazer uma outra pergunta aliada a essa, tá? Com base nisso daí. A gente fica um pouco receoso quando pensa, algumas pessoas ficam receosas quando pensam a tecnologia chegando na profissão, né? O Gustavo mostrou aí como é uma aliada. Junto à resposta da primeira pergunta, eu queria que tu respondesse também. Como é que é o processo de transformação do contador, então, junto a essa tecnologia, né? Então, e a gente está super sincronizado, porque eu ia exatamente trazer isso para cá, né? Então, assim, quando eu comecei, gente, assim, rapidamente, não vou contar a história toda, mas para vocês terem uma ideia, a minha preocupação foi comprar uma máquina de escrever. Tá? Eu precisava de uma máquina de escrever, porque eu precisava datilografar, pensem, datilografar DARFs. Né? E é como o Gustavo trouxe, a gente passava muito trabalho, era virando noite para imprimir contra-cheque e impressora matricial. Depois vocês procurem aí no Google, porque deve ter foto disso, né? O que é uma impressora matricial. Aí, depois disso, né, ao longo do tempo, Diego, a gente foi vendo situações e daqui a pouco surgiu uma coisa assim, não, tu não pega mais documentos no teu cliente, agora tu vai receber em HTML. Né? E agora tu tem já uma leitora ótica que já traz o código de barras e daí já traz o documento para dentro do sistema. E hoje o sistema está todo integrado. Então, o processo de e não vai parar por aí, porque a gente tem, é o que eu volto a dizer, é o pensamento de crescimento. Né? Tem um autor que está muito dentro dessa questão da transformação, tem um autor que ele se chama Alvin Toffler. É um autor e ele é futurista. E ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI, não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E esse é o ponto. A gente tem que estar disposto a sempre estar aprendendo e reaprendendo ou desaprendendo, porque assim, a máquina de escrever, ela ficou para trás. Né? E eu estou trazendo aqui uma coisa que é muito simbólica, mas o meu pensamento com relação a ir até o cliente ou ir até o departamento, a ter o documento na minha mão, isso não existe mais hoje. Existe sim uma auditoria de sistemas de informação para que aquele documento não seja variado, não seja alterado, mas que ele tenha credibilidade. E daí para frente, eu não posso mais pensar naquilo, né? Mas agora eu não vou mais falar com a pessoa pessoalmente para ter o documento, enfim, não, tu vai fazer o que o Gustavo trouxe há pouco, tu vai fazer gestão, tu vai conseguir, então, fazer análise.
né, pegar os dados para realmente, aquilo que eu falei antes, atuar na solução de problemas, ajudar na gestão e de fato, na tomada de decisão. Para a gente poder tomar decisões mais assertivas, a gente, de fato, tem que ter fatos, tem que ter dados e tem que ter análise. Então, a gente tem... Menos estratégico e menos operação. Menos operação. Desculpa, então, menos operacional e mais estratégico. Exatamente. Isso. Só para você ter ideia, gente, até 2012, eu ainda utilizava máquina de escrever, porque alguns processos da junta comercial só eram aceitos, não era assim, se quiser, não, era obrigado a datilografar numa capa, que tu comprava em 2 papelarias em Porto Alegre. Então, e não podia ser à mão. Não podia ser à mão. Então, nós estamos falando de 8 anos atrás. A máquina de escrever ficou por 70 anos, lá sei eu quantos anos. Agora, o modo como excluiu a máquina de escrever durou 1 ano. Hoje já é um modo totalmente diferente do modo de 2013, que foi quando acabou a máquina de escrever na junta comercial, por exemplo. Então, esse desaprender e reaprender é fundamental, porque é comum profissionais de mais tempo no mercado, alguns dizem, cara, eu vou vender minha empresa de serviço contábil. Eu vou agir como um consultor de pessoa física, que isso muda menos, né? Vou trabalhar como um contador especialista em pessoas físicas, porque acompanhar essas mudanças todas para a empresa está complicado. Então, essa adaptação a mudanças é diária. E gostar, né? E gostar disso. Porque, assim, a contabilidade, gente, só para acalmar vocês, ela não muda. Ela é uma ciência que o objetivo dela é realmente o controle para tomada de decisão. É isso que a gente faz no cerne, na espinha dorsal, é controle para tomada de decisão, planejamento e tomada de decisão. E isso é muito legal. Agora, quando tu consegue fazer isso de fato, sem a operacionalidade, que é essa questão mesmo de estar na máquina de escrever ou de estar no HTML, e consegue de fato ter a visão do todo, daquilo que tu está fazendo, seja numa grande empresa, numa pequena empresa, seja dando aula, na gestão, né? É isso que torna isso fantástico. Então, a contabilidade não muda, ela é uma ciência, né? E como ciência, ela vai, então, crescendo e se alterando pelo escopo da ciência, que é uma ciência social. Mas a operacionalidade muda. E tem, às vezes, a gente, como profissional, a gente fica pegado à operação. E a operação, sim, tem que aprender e desaprender, aprender e desaprender. E é fantástico mesmo. A gente pode dizer que é uma ciência exata, né? 2 e 2 sempre vai ser 4. Mas você tem que se aprimorar técnicas para chegar ao 2 e 2 igual a 4, né? São as técnicas que vão se desenvolvendo, a forma de aplicar o conhecimento é que vai mudando. Eu tinha uma pergunta agora para eu fazer, mas eu queria fazer 2 perguntinhas antes. Aí é curiosidade minha, tá? Vou aproveitar que eu estou aqui, vou tirar minha canja de moderador para poder perguntar. A gente vê na economia, né, não querendo relacionar as 2 áreas, mas na economia, o curso de economia exige um pouco de conhecimentos de programação ao profissional. A contabilidade você também precisa ter esse conhecimento um pouco mais básico, né? Não vou dizer um conhecimento aprofundado em programação para você fazer o trabalho dos relatórios e de aplicação das técnicas ou não? Ou é um opcional? Pode ser um diferencial para o contador, mas ou é fundamental? Eu acredito que é um plus, mas não é fundamental. Eu acredito que nós temos que entender a programação, né? Existe a grande maioria das empresas de tecnologia que olham para o mercado contábil, né? Que querem vender algo para o mercado contábil de qualquer maneira, eles têm lá dentro muito mais contadores do que programadores, porque a nossa função é a ponte, existe isso, eu preciso que chegue aqui sem deixar isto de lado e que tenha isso aqui com certeza, sabe? Entender, eu vejo muito uma habilidade que facilita muito no dia a dia do contador
entender como um programador pensaria aquilo. Porque a gente tem que traduzir isso para ele, né? A gente, olha, está acontecendo isso, e isto está me trazendo esse problema, ou isto não está de acordo com a norma tal, ou não está de acordo com a ciência contábil, né? Enfim, a gente pega... porque o programador, para ele, são comandos de que, conforme aquele item alimentado, fará aquilo, ok? Mas como fazer essa ponte? Eu acho que é essa a função. Contadores que têm conhecimento maior de programação se dão bem, conversam mais fácil com isso, né? Mas acho que não é fundamental. Traz muitas oportunidades. Né, Gustavo? E também tem a questão assim, ó, minimamente entender como a gente tem um macro, né, um sistema de informações gerenciais, e aí falando de sistema como um todo. Eu lembro que lá, quando eu fiz o técnico, eu tive COBOL, tive programação, para poder entender um pouquinho de como funcionaria o sistema depois que a gente nem tinha, porque era tela verde, lá nos idos, nem vou dizer na idade. Mas, minimamente abrir a cabeça para que tu possa saber, como ele falou, da função. Agora, eu queria trazer um ponto que é o seguinte, tu não perguntou, mas eu quero dizer para todo mundo que está aqui com a gente. Gente, é importante, assim, eu não vou dizer que não, saibam Excel. Para um contador, isso é fundamental. Né? Programar, não, mas Excel, sim, minimamente. E assim, se tiver um Excel um pouquinho mais avançado, vocês que estão aí, têm acesso à internet, tem cursos, né? A gente mesmo, então, em termos de instituição, a gente tem os nossos cursos de extensão aí, então, IBMR, Uniriter, FADERGS, a gente tem essas possibilidades, aproveitem os cursos de extensão, aproveitem aí Excel, minimamente, porque sem isso a gente não, a gente quase não usa Word, a gente escreve no Excel, não é? Então, isso sim, isso é importante. Há alguns tempos, o diferencial do currículo era inglês. Hoje o inglês tornou-se obrigatório. Acho que o Excel também tornou-se obrigatório, critério de recrutação, o Excel é fundamental, acho que para todas as profissões, acho que o Excel o conhecimento do Excel é importante. E só fazer um comentário, parafraseando o que o Gustavo falou um pouquinho lá atrás, que ele tem que entender como é que esses números funcionam. Eu acho que todo número conta uma história, né? Você tem que entender a história por trás daquele número, né? E só uma curiosidade que eu vi quando a gente estava se preparando para fazer essa apresentação, eu não sabia, eu descobri pesquisando no Google, gente, eu não sabia que o senhor Abravanel, o senhor Silvio Santos, é contador. Ele é formado em contabilidade. Eu não sabia disso. Porque, além de ser esse incrível comunicador, ainda é contador. Então, mais uma figura ilustre para a nossa profissão, né? Não, gente, assim, ó, todo mundo, alguns que estão nos assistindo já estão estudando, alguns outros vão estudar contabilidade, né? E a gente aprende um conceito de que é uma ciência social aplicada, baseada em técnica, que tem por objetivo o patrimônio e tal. Mas tem uma definição de contabilidade que não está nos livros, mas que, para mim, eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem, mas se eu tivesse, era essa que eu faria, que é: contabilidade é a arte de espremer os números até que eles confessem. Essa é a síntese do que é contabilidade. Excelente. A gente nasceu para fazer para explicar para as pessoas e para ajudar todo mundo envolvido o que aquele número está querendo dizer. Porque hoje é muito comum o pessoal, vou investir em ações porque a Selic baixou. E muita gente repete isso e não sabe o que isso significa, né? Eu ouvi falar, eu li que agora é melhor isso do que aquilo. E isso eu estou trazendo para cá um tema que todo mundo, de alguma maneira, ouviu dizer, né? A taxa Selic em baixas históricas. Mas essa arte de espremer até que os números confessem, essa arte é que encanta, porque aí tu consegue ajudar, tu consegue resolver um problema que as pessoas não viram que existe. As pessoas não viram que existe aquele problema. E aí, quando tu lê os números, tu olha, tem coisa aqui. Tem coisa aqui, então
uma ação é essa, a outra é aquela, e aí a gente conversa com o pessoal de marketing, conversa com o pessoal de comunicação, olha, a gente precisa comunicar melhor, porque os nossos clientes não estão entendendo o que a gente está fazendo, vamos, enfim, cuidar, né? Não é reduzir verba de marketing, mas marketing, vamos lá, precisamos de tal coisa, enfim, aí a contabilidade se espalha, aí ela pegou, assim. E depois de interrogado, os números não mentem, né? Os números não tem. Não mentem. Não tem como fazer. Não tem, né? E uma pergunta, acho que é de interesse também, mais uma pergunta de interesse pessoal, e acho que pode movimentar nosso debate. Qual a importância que hoje o Conselho de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais têm na atuação da profissão? Seja na parte de fiscalização, seja na parte de até promover o conhecimento e o desenvolvimento constante, né? A evolução constante do profissional. Então, só complementando, viu? O Mick Jagger é contador. Tá? Mas esse é pé frio. Pouca coisa, né? Esse eu não sei qualquer coisa. Mas esse é pé frio, não vamos contar com ele não, pelo amor de Deus. Não. Quem tiver mais conhecidos, personalidades, coloca aí no chat, se souber, por favor. Boa. Então, assim, ó, eu vou falar do meu lugar e o Gustavo está lá dentro também. Então, assim, o conselho hoje, ele é importantíssimo para a nossa profissão, tá? Eu falo, então, como profissional da área contábil, participei de algumas comissões de estudo dentro do conselho, tanto aí em Porto Alegre, quanto aqui em Salvador, né? Então, assim, ele tem uma importância muito grande, por quê? Porque torna a nossa profissão regulamentada. E onde tu tem uma profissão regulamentada, isso traz muita seriedade para a profissão, né? Então, assim, o que isso significa, tá? Que nós temos por trás um conselho que nos protege, sim, mas também nos coloca numa condição de idoneidade no mercado de trabalho. Né? Porque é uma profissão que existe, que tem o seu regulamento, que tem o seu código de ética, que tu não precisa ficar preocupado na contratação desse profissional, porque existe um código de ética. Então, nesse sentido, ele realmente traz aí uma valorização da profissão. E isso é muito interessante. Além da valorização da profissão, o conselho, ele serve também para essas questões de avaliação profissional, porque os pronunciamentos o Conselho está envolvido, nas normas brasileiras o Conselho está envolvido, nas discussões, porque eles levam, então, a gente, né, como acadêmicos, para dentro do Conselho para fazer discussões lá dentro e trazer, então, a ciência, como disse o Gustavo, para a tona. Então, assim, eu me lembro que quando eu estudava, eu ficava assim, tá, mas qual é o objetivo do Conselho e tal? Há muito tempo atrás, a gente não sabia, e pode acontecer com muitos que entram hoje na faculdade pensando assim, mas então a gente vai ter só um pagamento do conselho, ele não vai nos dar nada em troca. Não, gente. O conselho está muito próximo da gente, e saibam, e façam análise de vocês, profissões que têm conselho regional, federal, e profissões que não têm. A dificuldade que é para aquelas profissões que não têm. Tem várias, eu não vou citar aqui, não é o caso, mas tem profissões bastante significativas no mercado e que não tem conselho federal, não tem conselho regional, mal tem um sindicato estruturado. É muito importante termos o conselho, porque isso traz valor para a profissão. E agora eu deixo para o Gustavo, porque o Gustavo está dando conselho, né? Gente. Realmente, assim, a ideia do conselho é fiscalizar, né? E aí, essa fiscalização dos próprios profissionais traz toda essa seriedade para a sociedade. Então, o pessoal, qualquer um se sente protegido em contratar um contador, porque sabe que os erros, enfim, a má-fé, ou qualquer ato que não condiz com o cargo e com a importância do cargo, ele não vai estar sozinho para cobrar daquele profissional, tem alguém. Mas, principalmente, além de fiscalizar, registrar, fiscalizar, a principal atuação do Conselho é a educação continuada, né? O sistema CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e os CRCs, eles têm por obrigação, né, estrutural, criar eventos, materiais, publicações de educação continuada, para manter o profissional atualizado
sem gastar, né? Se entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, ou do Rio de Janeiro, ou de qualquer outro estado, lá dentro tem lives, tem material, tem livro, tem resoluções resumidas, tem a resolução, a legislação inteira, porque a ideia do Conselho de Educação Continuada é fazer com que leve ciência para as normas. Então, a gente tem hoje na legislação brasileira muito mais contabilidade do que tributos, né? Hoje o contador tem algumas liberdades que alguns anos atrás não tinha, do tipo, não, a empresa age desse jeito porque, enfim, porque eu decidi baseado na minha técnica. Existe essa possibilidade, ele não existia. E essa ideia de educação continuada é porque, para manter o profissional que está fora da academia escolar, né, atualizado, ele ter condições de estar atualizado, ele ter condições. Para vocês terem ideia, eu participo de uma comissão de estudos. O que é uma comissão de estudos? Como o professor falou, o conselho coloca os acadêmicos lá dentro. Existe uma comissão de estudos só de professores e coordenadores de ciências contábeis. Em cada conselho regional de contabilidade existe uma comissão de estudos. São profissionais de renome no mercado que o conselho convida para se reunirem e debaterem. Vamos conversar sobre isso. Eu participo da comissão de estudos do CRC Jovem. A ideia do CRC Jovem é uma comissão de estudos que estuda facilitar o caminho do estudante que vira um jovem profissional. Que ele tenha, que ele apanhe menos, que ele tenha menos, que ele não erre erros que outras pessoas já erraram, que ele não passe por dificuldades que outras pessoas já passaram, né? Então, eu comecei meu escritório, quando eu abri a minha empresa de serviço contábil, eu abri e fui indo muito pelo que eu achava. E aí eu fui atrás e, bom, mas tem material assim, tem material assado, tem pessoas, e gente assim, ó, são comissões de estudo de perícia, auditoria, terceiro setor, tecnologia, ensino, CRC Jovem. O projeto de jovens lideranças do Conselho Federal de Contabilidade, gente, ele é tão grande, ele é tão importante que o presidente do IFAC é um instituto maior do mundo em contabilidade, tá? É um estudo técnico mundial sobre contabilidade. Ele esteve no Brasil em setembro do ano passado e pediu para conversar com a gente. Ele pediu para entender como é que a gente espalha a contabilidade, como é que a profissão contábil cresce no Brasil e nas outras partes do mundo não tem tanto essa entrada massiva de jovens no mercado, tendo sucesso, construindo carreiras baseadas naquilo que gostam, na técnica e na tecnologia. Então, a gente debateu com ele e ele copiou o nosso projeto querendo espalhar isso pelo mundo, porque o Conselho percebeu que, além da educação continuada, tem que resolver os problemas contínuos, né, professora? Como a gente, como contador, nasceu para resolver problemas, a gente tem um Conselho para resolver problemas que não precisam existir, que não precisam acontecer, que a vida pode ser facilitada se tiver mentores que já passaram por isso. Não, perfeito. Acho que foi bem esclarecedor para todo mundo a importância do conselho na vida do profissional. Eu só queria fazer um comentário rápido, não vou me estender. É só para a gente perceber a diferença entre conselho e sindicato, tá, gente? Não são a mesma coisa. Tá? Eles são órgãos que se comunicam, se falam, mas não são a mesma coisa, tá? E eu queria, assim, eu confesso que quando a gente entrou aqui, eu pensei assim, bom, vai ser 1 hora de live e a gente vai conseguir explicar tudo. Eu acho que não, acho que nós vamos entrar à noite aí, espero que vocês não tenham compromisso, porque nós vamos tocando o barco aqui. Eu acho que é legal, a gente comentou agora sobre a profissão, sobre a aplicação da profissão, e eu queria que se juntassem ao papo com a gente. E agora vamos olhar o lado agora do docente, né? Como é que o aluno vai adquirir esse conhecimento durante o curso dele na faculdade. Então, nós temos hoje 2 convidados para agregar o nosso papo aqui, que é desculpa, gente. Que é a coordenadora do curso de contabilidade da Uniriter e Fadergs, Cláudia Rodrigues, e agora meu coordenador aqui no curso do IBMR, que é o professor Bruno Campos.
Queria dar boa tarde, boas-vindas a esses dois integrantes agora do nosso bate-papo. Opa! Fala, Lucas, tudo bom? Tudo bom, professor Bruno? Tudo ótimo, professora Cláudia? Tudo jóia, deixa eu abrir minha câmera aqui. Opa, legal. Tudo bem, tudo bom? Laura, tudo bom, Gustavo? Boa tarde para vocês. Tudo bem, alunos? Pessoal aí que está participando dessa live. Olha, alto nível, hein? Alto nível. Tá bombando aqui. Só a gente espera aqui. Eu tô aqui só de moderador. Só tô aqui porque eu sou moderador, senão estava assistindo também. Agora a gente queria entender um pouquinho o outro lado da moeda, né? Como é que é o processo para ele poder adquirir esse conhecimento, essas técnicas e poder aplicá-las no mercado de trabalho, né? Aplicá-las na profissão dele. E aí conversar um pouquinho agora com os docentes para a gente explicar um pouquinho desse processo, né, que ele passa na faculdade. Certo, Lucas. Vou falar um pouquinho pelo IBMR, né? Depois a Cláudia falar um pouquinho da Uniriter e da FADERGS. Aqui no IBMR, a gente tem para os nossos alunos, não é? Desde o primeiro período, ele já tem a oportunidade de entrar num núcleo, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, é o NAF. E ontem a gente teve um bate-papo muito bacana com a representante do NAF aí do Rio Grande do Sul. A gente teve aqui um pouquinho, né, da fala do que é o NAF, como o aluno pode desenvolver aquilo que ele tem dentro de sala de aula, já durante a graduação, durante a formação, já tendo experiência e contato com atendimento ao público. Então, assim, o NAF é um carro-chefe para o aluno que quer já praticar antes mesmo de entrar num estágio. Não é? Então, assim, a gente tem o NAF e a gente também tem o NPN dentro ali da escola de negócios. Né? Então, o curso de Ciências Contábeis está dentro dessa escola e ali o NPN atua dando para o aluno a possibilidade de ele prestar consultoria, de ele desenvolver projetos, acompanhar muitos números relacionados à prestação de contas de órgãos públicos no Observatório Social. Então, assim, a gente procura já inserir o aluno numa experiência prática no dia a dia daquilo que acontece na sociedade. Não é? Além de que, dentro da própria formação, a gente tem uma disciplina prática específica, que é de prática contábil, que traz para o aluno que, muitas das vezes, já trabalha em uma empresa que não é numa área contábil, uma vivência contábil para quando ele terminar ali a formação, ele já conseguir ter tido a oportunidade de desenvolver um pouco daquilo que se espera de um contador, né? Então, assim, são inúmeras ações que a gente busca fazer para trazer o aluno para a realidade. Creio que aí no Sul também seja bem parecido, né, Cláudia? Oi, boa tarde, professora Cláudia. Obrigada, boa tarde para todos, né? Principalmente aí os nossos convidados, o Gustavo, a professora Laura. Falando em NAF, que também é uma realidade aqui no Sul, mas é importante a gente perguntar de NAF, viu, Lucas, para o Gustavo e para a Laura, viu? Eles são entusiastas desse tema, né? A gente precisa ouvir a Laura e o Gustavo falando de NAF, tá? Então depois... Comentários sobre isso, hein? Diego, salva essa pergunta aí, salva o NAF para eles falarem depois. Tá bom. Mas, assim, corroborando, né, com a fala do Bruno, o NAF, ele é uma iniciativa, né, das instituições de ensino com a Receita Federal. Então, essa iniciativa está super presente, né, tanto na instituição FADERGS quanto Uniriter, né, e hoje é uma das práticas na área contábil onde a gente tem, né, o maior número de alunos interessados em participar, onde a gente tem aí uma coleção, né, de experiências, de alunos que após a prática e a participação conseguiram decidir seus rumos, né, pensar em que áreas de atuação eles iriam focar. Então, sem dúvida, essa é uma das iniciativas de destaque. A gente tem, né, pensando em estrutura de curso, os cursos de ensino superior, eles seguem aí uma diretriz curricular junto ao MEC, né, então a gente
toma todo o cuidado, né, de atender a essas diretrizes, né, garantir que este aluno tenha o conhecimento de fundamentos básico, né, e todas as demais derivações de área de formação das ciências contábeis. E acho que também uma coisa legal de trazer, no caso do currículo nosso, assim, é que a gente também está muito conectado a essas falas, né, sobre o contador, ele precisa ter, né, a visão hoje de uma empresa, de um negócio, de modo amplo, né, de modo sistêmico, né, para que ele possa realmente contribuir para a tomada de decisão. Então, já desde 2018, a gente trabalha dentro dos currículos com o conceito de laboratórios de gestão, né, laboratórios que têm todo um viés de prática, né. Então, dentro disso, a gente tem o laboratório de prática contábil, mas a gente também tem hoje laboratórios para trabalhar a questão de gestão de negócios, né? Então, a gente tem um laboratório de diagnóstico organizacional que vai entender todas as funções da empresa. O Gustavo teve em algum momento que ele teve uma fala que disse assim, é um contador entendendo, né, a empresa como um todo para conversar com o cara do marketing, né, para conversar com lá o colaborador da produção, para poder se comunicar com ele, para mostrar para ele o quanto os custos, né, se elevaram ao longo do tempo e como é que isso pode impactar na produção e depois lá nas vendas. Então, esse olhar do todo da empresa, hoje a gente trabalha dentro de um laboratório. E uma coisa que eu acho muito legal, eu sou muito entusiasta desse tema, né, a gente hoje trabalha conceitos de inovação, né, conceitos de modelagem de negócio dentro do nosso currículo. A gente teve na segunda-feira 2 convidados que falaram sobre isso, né, falaram o quanto hoje o contador ele tem que estar próximo no sentido também de entender o modelo de negócios das empresas, né, de poder contribuir, então, no alcance, né, de melhores margens de lucro, né, de aumentar a receita, de entender aí negócios novos que estão chegando, né. A gente teve aí uma convidada que era uma empresa de contabilidade que hoje está dentro do Tecnopuc, que é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, né, oferecendo serviços de contabilidade digital. E atendendo startups, e a gente está falando de modelos de negócios diferentes, né, de empresas intensivas em tecnologias, intensivas em inovação. Então, a gente conversa sobre isso no currículo também, a gente tem disciplinas específicas. Então, para finalizar, né, oportunidade de prática, oportunidade de conexão com o mercado, de já experimentar dentro da graduação as possibilidades todas que a profissão proporciona, eu não tenho dúvida, né, de que hoje o currículo e as instituições estão preparadas para isso. Bacana. Cláudia e o Bruno, a gente tem mais algumas perguntinhas para vocês, mas eu preciso perguntar do NAF para a Laura e para o Gustavo, porque é muito bom. As histórias deles são muito boas por aí. E aí eu vou deixar vocês dois decidirem qual vai falar primeiro, porque na nossa conversa foi muito boa sobre essa questão. Eu não vou eu acho que o primeiras damas, né? Primeiras damas. Pois então, o Gustavo ele tem que ser o primeiro porque ele foi o primeiro NAF de Porto Alegre, né? Eu tive que me convencer disso. Então ele tem imunidade. Então, Gustavo. Bom, pessoal, então o NAF, esse Núcleo de Atendimento Fiscal, né, um projeto de uma instituição de ensino em parceria com a Receita Federal. Esse projeto foi criado por um cara que estava dentro da Receita Federal, o Clóvis Pérez. Ele viabilizou, ele pensou esse projeto também por uma necessidade dele. Ele via que muitos atendimentos presenciais nas agências da Receita Federal, eles eram de coisas muito simples, porque o contribuinte, qualquer pessoa no Brasil, né, tem muito pouco conhecimento sobre imposto de renda, sobre acertar o CPF, o nome da mãe está errado no cadastro, coisas muito básicas que tomavam um tempo muito grande no atendimento da Receita Federal, e aí ele uniu o útil ao agradável. Ele pensou, olha, existe uma mão de obra que quer aprender, e existe uma massa de pessoas que precisa de atendimento. Então, a ideia do NAF é que o estudante de contábeis, ele tem um suporte gigante, porque tem seus professores, tem a estrutura da instituição,
Quanto mais a instituição investe nisso, tempo e professor, melhor fica o NAF, melhor... E acabou, a gente... Só que assim, ó, esse projeto, ele saiu batendo de porta em porta em algumas instituições de ensino e muitas negaram, muitas pensaram, não, acho que não é agora, porque dá trabalho criar uma coisa nova. Na instituição de ensino que eu estudava, eu era estudante na época, uma professora topou, a coordenadora do curso topou, disse para ele, não, eu gostei do projeto, eu vou convidar alunos, assim que eu tiver ok de alunos, a gente marca uma reunião para a gente explicar tudo isso. Gente, se eu não me engano, era em torno de 150 alunos de contábeis que existia na instituição que eu estudava. Só eu e mais um topamos. A professora chegou, passou de sala em sala, perguntou quem toparia. Eu não tinha ideia do que era, até porque a professora também não tinha muita ideia do que era, porque não existia, né? Era um projeto. Então, a Cláudia falou agora em novos negócios, em modelagem de startups. Era uma startup de projeto, né, nascendo, e a gente topou, e foi fantástico, né, gente? Para mim, como estudante, foi fantástico, porque eu tive prática contábil, eu tive prática tributária. Como a gente foi o primeiro, eu tive a oportunidade de conhecer o Chocolatão, que a gente chama, que é o prédio da Receita Federal em Porto Alegre. São 17 andares, eu só não andei nos andares que são trancados, né? Tipo, só gente de alta patente. Eu, como estudante contábeis lá de terceiro semestre, estava conhecendo o prédio da Receita Federal por inteiro. Uma oportunidade que hoje, com a quantidade de pessoas que tem no NAF, talvez nem seria possível, mas essa integração, eu aprendi que a Receita Federal não está contra todas as empresas do Brasil, ela não está contra todos os contadores do Brasil, né? A gente começou a entender que, não, cara, o que eles estão exigindo é isso, o que o contribuinte precisa é aquilo, e principalmente escutar as pessoas, porque a gente abriu para a comunidade, a primeira ação foi atender pessoas para tirar dúvidas sobre imposto de renda da pessoa física. Então, a gente aí aprendeu com os problemas que as pessoas têm, né? Os problemas que as pessoas... Quando é que as pessoas precisarão de contadores, pessoa física? Quando ela tiver um problema, quando ela tiver uma dúvida. Então, essa vivência, assim, me deu enquanto estudante, me proporcionou aprendizados que eu jamais teria fora dali. Jamais teria. Bom, Laura, deixa eu fazer um comentário antes de você. Quando eu trabalhei no Sebrae, eu conheci um consultor da área do marketing que ele me ensinou o seguinte, que na vida tu tem que ser o número 1 de alguma coisa. E uma das estratégias que ele trabalhava com as empresas é que elas tinham que achar lá dentro, né, da venda delas, né, da propaganda delas, que elas tinham que ser, né, número 1 em alguma coisa. Então, eu quero te dizer que ontem o Gustavo até pode ter sido integrante do primeiro NAF do Brasil, mas ontem, explicitamente, a Annelise disse, né, que tu estivesse no primeiro NAF dentro da Receita Federal do Brasil. Tá? Então, vocês têm o número 1. Exatamente, somos dois, era o que eu ia dizer, somos 2-1 aqui. Mas o que eu queria dizer mesmo, pessoal, é o seguinte, da posição de professora, então, né, porque o Gustavo falou da posição de aluno, e a gente, como professor, a gente vendo vocês aprendendo e realmente praticando a profissão, fazendo o contato com o cliente, com o órgão público, isso também é muito prazeroso, porque daí a gente vê todas aquelas competências que a gente tenta, que estão associadas, na verdade, a gente não tenta, estão associadas àquele conhecimento, são colocados em prática no dia a dia, quando tu faz parte do núcleo. E aí, na antiga ESAD, atual FADERGS, né, a gente, naquela época, com aquele nome, porque logo em seguida mudou, a gente fez o convênio, então, com a Receita Federal, com o Clóvis, e o que a gente fez? Então, nós fomos a primeira faculdade dentro da Receita Federal, com o núcleo, o NAF dentro da Receita Federal. Então, os estudantes da FADERGS, eles iam para dentro da Receita, né, com o colete lá de FADERGS, e posso ajudar, e eles lá dentro. Então, as pessoas nem chegavam no fiscal.
Eles falavam com os estudantes iam até o fiscal, perguntavam, falavam com os fiscais, tinham acesso livre dentro da Receita Federal e traziam a resposta já para o cliente. Então, isso foi muito legal, rendeu para a gente, assim, depois que a gente trabalhasse também na Feira do Livro, e aí, gente, quando eu falo a gente, era 1, 2 professores de orientação, e 15, 30, 50, a gente já teve 50 alunos, mais de 50 envolvidos no projeto, ajudando pessoas. E assim, a gente fez uma arrecadação ainda de responsabilidade social, então os alunos, eles contribuíam com alimento não perecível, com leite e tal, e depois a gente levava para as instituições para doar para essas instituições. Então, além do aprendizado, que é colocar em prática mesmo aquilo que tu aprende na sala de aula e muito mais, porque o cliente, a gente vem com exercício. Quem está de aula tem um exercício pronto para fazer, e vários cases, mas o cliente traz a vida real. E a vida real tem outras coisas além do exercício que a gente passou, além do case. E aí o aluno, professor, o que eu faço? E aí a gente fica ali na orientação, mas ele muito é o protagonista, então vê esse protagonismo, e aí brincadeiras à parte do número 1 e número 1, né? Ter esse protagonismo do estudante é muito legal, e é o que faz a diferença depois no mercado de trabalho. E, gente, eu sei que aqui a gente tem alunos que vão ingressar na faculdade e alunos que já estão na faculdade. Vale para os dois, tá? Não pensem que, às vezes, uma prática sugerida pelo professor, não vai me acrescentar nada, não vai servir para nada, e daí o Gustavo que não me deixa mentir. Qualquer detalhe faz toda a diferença na hora de uma entrevista de estágio, na hora de uma entrevista profissional, porque tu já sabe, já tens aquela experiência na prática. Eu fiz o imposto de renda, eu fiz o cálculo trabalhista, eu fiz uma rescisão, eu auxiliei na abertura de uma MEI, eu auxiliei. Então, isso tudo faz a diferença na hora de tu estar no mercado de trabalho. E o NAF é uma excelente oportunidade, o Núcleo de Práticas e Negócios é uma excelente oportunidade, então aproveitem isso sempre que vocês estiverem nas instituições, seja IBMR, Uniriter, FADERGS, porque hoje, isso foi lá no número 1, hoje todas elas estão com essa proposta e prática. Hoje é um projeto mundial. Um projeto que já tomou conta da América Latina, já tem na Europa e tem na Ásia. É um projeto copiado daqui. Então, tomou o mundo, não é mais do Brasil, não. Tomou o mundo essa ideia de prática contábil para estudantes mediante atendimento da população. Vai para a linha de frente mesmo, escutar os problemas reais de pessoas reais com a urgência, né? Se ela chegou até ali, porque isso também influencia muito, né? A não ser trabalhar sob pressão é bom, é ruim. Bom, a pessoa está precisando para agora, ela quer o quanto antes. Então, até isso, saber dizer que, olha, isso aqui não vai ser resolvido em 10 minutos. Isso aqui vai levar tal tempo, isso aqui precisa de tal análise, de tal pessoa. Esse jogo de... Bom, o NAF ensina até a se comunicar melhor. Porque tu tem que dizer, tu tem que dar notícia muito triste, tu tem que dar notícia feliz, tu tem que dizer que vai demorar 6 meses. Às vezes tu resolve na hora e ganha um bombom e parabéns. Então, é muito dia a dia, muito um jogo vivo. Utilizando um pouquinho até uma falácia que você tem na área de saúde, assim, a bula do remédio, ela diz tudo o que você tem que saber sobre aquilo, mas nada é soberano como a prática clínica, né? E nada é mais soberano do que a prática do dia a dia, né? Você está ali em contato com o cliente, resolvendo problemas reais e tendo contato com isso. E aí eu queria agora trazer de novo o NAF, mas agora com o professor Bruno e com a professora Cláudia, como é que o aluno hoje ele consegue se inscrever para participar do NAF nas instituições, e como é que o público consegue ter acesso a um atendimento no NAF, tanto no IBMR quanto FADERGS e Uniriter? Oi, vou começar aqui. Bom, aqui no Sul, a gente, todo o semestre, nós lançamos um edital, onde nós apresentamos, né, o NAF e então chamamos, né, para a seleção dos alunos interessados, que a gente chama de monitor, né, um monitor voluntário. E aí existe um período de inscrições, um período significativo. Ao longo desse período de seleção, né, os alunos podem aproveitar para tirar dúvidas, podem aproveitar para perguntar o que é o NAF, se realmente isso faz sentido para eles, né? E aí, depois, fechado esse período de seleção,
a gente faz entrevistas individuais, ou pode fazer entrevistas em grupo, pode fazer até algum teste, porque, por exemplo, na FADERGS a gente trabalha com modalidade de monitor sênior e monitor júnior, né? Entendendo que a gente tem alunos também que avançam no conhecimento do NAF ao longo do curso. Então, isso acontece todo o semestre, então, ainda que um aluno não seja selecionado num semestre, ele tem todo o curso para tentar novamente, né? Ou se bastante, fazendo outro semestre novamente. Então, e depois deste aluno selecionado, ele passa por um cronograma de atividades, né? Então, a gente tem um processo de treinamento para ele entender o NAF, para ele entender os serviços que o NAF oferece, para ele se organizar, né, do ponto de vista comportamental, de atendimento, tecnicamente, em atender um contribuinte, atender um cliente. Ele tem orientação de cursos para ele fazer, porque a Receita Federal proporciona uma plataforma que a gente chama de plataforma do Cubuzê, onde tem uma série de cursos, né, dos mais renomados profissionais aí da Receita Federal. Enfim, a lógica para o aluno é essa, né? E o nosso trabalho, ele sempre inicia aí, logo no início do semestre e vai até o final do semestre. Então, imagine um cenário de pelo menos 4 meses, né, de atividade prática com um grupo de alunos e com um professor orientador. Para a comunidade, né, a comunidade que vai até o NAF buscando um serviço, em primeiro lugar, dizer que esse serviço é gratuito. Né? Todo o atendimento que é feito pelo aluno e com orientação do professor, ele é gratuito. Então, ele é voltado para as pessoas que têm necessidade de serviços e que têm dificuldades financeiras, né? E que têm dificuldades de acessar esse serviço, né? Esse é o principal objetivo do NAF, né? Atualmente, por conta da pandemia, a gente faz os nossos atendimentos todos online. Então, a gente tem o WhatsApp para receber, né? Hoje é o principal meio de comunicação, tem e-mail recebendo também as demandas, a gente pode fazer links de transmissão, como a gente está fazendo agora, para poder conversar, né? Para poder se comunicar de forma adequada. E aí vai dando retorno para esse contribuinte, para esse cliente, de quais são as soluções que a gente pode proporcionar, quais são os passos que essa pessoa deve realizar. Quando a gente está aí numa situação não pandêmica, né, a gente faz esses atendimentos presenciais. O NAF, ele tem um escritório modelo, como a gente chama, então ele tem um espaço dentro da instituição, né, do NAF, que é um escritório modelo, onde os alunos, então, ficam junto com o professor e vão recebendo essas pessoas que agendam atendimento e vão resolvendo, né, vão tirando as suas dúvidas, vão fazendo orientações. Para vocês terem uma ideia de números, né, em períodos de imposto de renda, por exemplo, a gente já chegou a atender 400 pessoas, que se relacionam um pouco com os números que a Laura trouxe, né, às vezes o NAF tem uma composição de 50 alunos ativos trabalhando, né, porque tem uma demanda grande. E mesmo em semestre que não tem imposto de renda, por exemplo, a gente já teve, aos sábados, quando fizemos atendimentos, 40 pessoas aguardando, né? E assim, não é um número que eu falo no sentido de assustar, mas é um número para mostrar para vocês que ele é um trabalho real, né? Uma prática real, que tem demanda da comunidade e, portanto, tem muita oportunidade de aprender. Né? E aí, imagine numa realidade de 40 pessoas, a gente está falando de uma que esqueceu de mandar o imposto de renda e precisa saber como regularizar isso, a outra pessoa que abriu um MEI e precisa fazer a declaração anual e quer saber como preencher isso, e a próxima é alguém que quer ter certeza se a rescisão dela de contrato de trabalho foi calculada de forma adequada. Então, assim, tem muitas realidades que podem surgir no sábado de manhã, e em 3 horas pode ser que ele tenha, né, aprendido muito mais do que ele aprendeu, às vezes, né, em várias aulas. E isso não é ruim, isso é complementar, isso é o que vai fazer sentido, né, na realidade dele como aluno. Bem, Lucas, vou falar um pouquinho aqui do IBMR, mas basicamente a composição e a estrutura é a mesma do que a Cláudia explicou, que ocorre lá na FADEGS e na Uniriter.
Aqui a gente tem, de forma periódica durante o semestre, treinamentos, né, para os alunos, e os alunos que começam o semestre, eles têm a oportunidade de se inscreverem no processo seletivo, né? Então a gente divulga um edital, que inclusive no IBMR vai ser divulgado agora na segunda-feira, um edital para os alunos que irão participar do projeto NAF agora no segundo semestre. Então, você que é aluno do IBMR, que está aqui conectado, ou você que é aluno de terceiro ano de ensino médio, que ano que vem virá aqui para o IBMR, todo início de semestre a gente tem o lançamento do edital para que a gente consiga selecionar os alunos monitores para participar do projeto ali com a gente no NAF. Então, assim, depois dessa seleção, os alunos passam por um treinamento, não é? Treinamento de educação fiscal, treinamento com noções de direito tributário, noções de atendimento ao contribuinte. Então, o aluno ele é preparado para que ele, então, possa entrar em atuação. Então, assim, todo semestre a gente tem essa publicação do edital, que fica disponível no site do IBMR, e a gente divulga por e-mail para cada aluno do curso, e esse aluno pode participar. Muitas das vezes, devido à alta demanda, que são muitos alunos que procuram, a gente não consegue incluir todos, né, nessa primeira leva, né, de edital. Mas o que a gente faz? A gente procura sempre criar rotatividade nos monitores. Então, o aluno que ele participou durante 6 meses do projeto, durante 1 ano, ele já dá vaga para um outro aluno que também deseja participar, para que, então, todos os alunos que tenham interesse possam passar pela experiência de vivenciar as atividades do núcleo. Inclusive, você, Lucas, que está chegando agora para o curso... Isso que eu ia perguntar. Agora vem a minha pergunta. Eu já fiz parte do NPN quando estudante de administração, fiquei um período no NPN, agora em contabilidade vou me inscrever no NAF, mas há um período específico que ele tem que se candidatar, ou ele só pode se candidatar a partir do terceiro período, ou primeiro período ele já pode se candidatar o quanto antes, até melhor, que ele já começa a pegar essa vivência mais rápido? O quanto antes, Lucas. Não tem um período específico, tá? O aluno que tiver interesse, desde o primeiro período, ele já pode começar a participar, tá? Então, a gente abre para todo aluno que tenha interesse em participar, tá? Só que o que a gente procura fazer é que, após um período de 6 meses a 1 ano participando, a gente avalia, dependendo da quantidade de alunos que querem entrar, a gente cria essa rotatividade para que todo mundo possa ter a experiência de participar do núcleo. Mas não tem um prazo específico, não. Um semestre específico para entrada, não, tá? Professor Bruno, quando você vê lá Lucas Luiz Amaro Souza, já pode fazer uma estrelinha que sou eu me candidatando já para a vaga no NAF. Tranquilo, Lucas. Vai lá. Caminhando aí para a reta final do nosso encontro. O pessoal nos assistindo fica por aí, depois que a gente se despedir dos convidados, porque a gente tem alguns recadinhos bem legais para dar. Primeiramente, Laura e Gustavo, obrigado aí pela presença, o bate-papo de vocês. A gente se apaixona pela contabilidade muito, olhando aí a forma como vocês falam, o carinho que vocês têm pela profissão. Obrigado aí mais uma vez por esse grande momento. Olha, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, a gente está próximo dos estudantes, né, próximo daquilo que a gente gosta. Fundamentalmente, o que fica aqui como mensagem para todo mundo é que, de fato, a gente faça aquilo que a gente gosta, né, e a contabilidade, ela é apaixonante, então, assim, para todos que ingressar nessa área, ingressem mesmo, vale muito a pena, para sempre, vocês não vão se decepcionar, e realmente, obrigada pelo convite, parabéns, né, gostei bastante, né, e parabéns atrasado aí para os contadores que estão aqui comigo hoje, né, eu passo aqui a palavra para o Gustavo, mas muito obrigada. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom demais conversar sobre isso, conversar com gente que está
aí cheio de dúvida, né, querendo decidir o seu futuro. A contabilidade, a gente tentou fazer o máximo de coisas aqui, mas com certeza ela é desafiadora e apaixonante, não, sem sombra de dúvidas. E ela tem espaço para o que tu imaginar, ela tem espaço. Porque, assim como o NAF traz a realidade de novos negócios, eu estava dando uma olhada na programação da semana de vocês, né? A quantidade de coisas novas que estão surgindo e a técnica contábil pode ter certeza que vai se encaixar com todas elas. A gente se adapta no modo, mas o que como isso não vai mudar. Então, obrigado pelo convite. Contem com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Tenho grandes amigos contadores aí no Rio. Parabéns para todos os contadores pelo dia de ontem. Parabéns para ti que já topou virar contador, já é estudante. Vem com a gente, continue espalhando. E o que precisar, contem conosco. Um abraço, obrigado pelo convite. Obrigado. Cláudia, o Bruno precisa sair porque tem a aula daqui a pouco, né, no IBMR, mas tanto para ele quanto para você, a gente agradece o convite porque eles foram os idealizadores desse aulão aí, para a gente poder fazer essa parceria junto com eles. Muito obrigado também pela oportunidade da gente poder conversar sobre essa profissão aí tão bacana e tão dinâmica, né? E de uma forma dinâmica de lidar com os números. Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço a parceria, né, do programa Orienta Conosco nessa tarde, nessa noite, né, início de noite. Eu acho que a gente... e aí, como forma de agradecimento aos nossos convidados, né, o Gustavo e a Laura, essa chamada profissão contador com muito orgulho, ela foi muito bem representada hoje pelos nossos convidados, né? A Laura é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ela, ver hoje ela atuando aí na gerência acadêmica dentro, né, da Rede Laureate é um orgulho para nós, né? É um orgulho para quem já foi aluno dela, para quem já foi colega de trabalho, foi feliz que ela esteja aqui conosco. E também ter aí na pessoa do Gustavo, né, alguém que atua dentro do conselho, dentro de uma comissão jovem, né, para falar um pouco da sua experiência, né, para incentivar a galera aí, né, que está pensando no curso de contábeis, de fato, entrar no curso de contábeis, ou quem já está, mas que por vezes, né, por conta de não conseguir vislumbrar o futuro da forma mais adequada, às vezes pensa até em mudar, não é o momento, né? Realmente profissão contador com muito orgulho. Muito obrigada pela fala de vocês, né? Obrigada ao Diego e ao Lucas pela parceria e pela mediação. Foi ótimo, né? Muito obrigada, um bom descanso para todo mundo. Valeu. Produção, coloca aí na tela aí um negócio bem bacana, que a gente vai para o oposto, né, dos números, ou nem tão oposto, porque tanto quanto a Laura, o Gustavo, o Bruno e a Cláudia trouxeram, os números vêm muito do que a gente aprende dentro do ensino superior, né, da graduação. A gente vai ver que precisa se aprender a ler muito bem o conteúdo, né, e ler bem os números, e passa muito pela interpretação. E a gente tem aí um evento bem bacana sobre literatura que pode te ajudar nos números também, né, Lucas? Com certeza, gente. Você que está aqui, quem já é aluno do ensino superior, tem que se preocupar com isso, mas quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular, a leitura é importantíssima, é fundamental para a gente. Você só consegue conhecimento lendo, e não ler apenas técnicas, mas a leitura traz um conhecimento sobre tudo, né? Então nós vamos fazer o evento Literatura Mais, no dia 7/10, às 15 horas. Falar um pouquinho de literatura, poesia, música, é um evento bem legal, mais uma vez uma parceria IBMR e Uniriter lá no Sul. Vai ser um evento dinâmico, com alguns convidados, a gente vai colocar o link aqui para quem já quiser se inscrever no Literatura Mais, para o Rio e Porto Alegre. Exatamente. Então, todo mundo convidado,
um evento gratuito, online, dinâmico, diferente. Vocês vão gostar bastante aí, dia 7 de outubro, às 15 horas. E se você quiser conhecer mais do Programa Orienta, fica o convite também para seguir as nossas redes sociais. Se você estiver no Rio de Janeiro, é só seguir lá no @Programa Orienta IBMR. Se você estiver em Porto Alegre região, @Programa Orienta Uniriter. Também vai aparecer daqui a pouco ali o nosso Instagram. Então, os links do Literatura Mais estão no nosso chat. O Instagram está aí e a gente fica por aqui, então. Obrigadão a todos, boa noite, valeu, a gente se encontra numa próxima. Tchau, Lucas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Queria agradecer a professora Cláudia, Gustavo, a professora Laura, que dispuseram esse tempo. A gente sabe que nessa pandemia, às vezes, você conseguir 1 horinha ou 2 horinhas do dia para encaixar algum evento é complicado, que as demandas cresceram muito, mas agradecer a disponibilidade. Foi um excelente bate-papo. Gente, até o próximo evento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.